Eu sei que tem muito estudante que me segue por aqui. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou te contar como você pode ser o melhor estagiário do mundo. Já se inscreve no canal, clica no sininho e se você já é inscrito, compartilha esse vídeo no grupo da faculdade, compartilha geral com quem você conhece, tá? Que vai ser de grande ajuda. Eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar tanto os estudantes que estão buscando aí estágios e a gente sabe que hoje em dia está difícil de conseguir, quanto para ajudar os arquitetos que precisam dos estagiários. Então, tem duas coisas que eu queria esclarecer aqui antes da gente entrar nas dicas que eu vou dar para vocês. A primeira coisa é a seguinte: você não vai fazer estágio para ganhar dinheiro. Nenhum salário de estágio é, nossa, que salário bom que eu vou ter. Por quê? Porque esse não é o momento de você ganhar dinheiro na sua vida. Esse é o momento de você aprender. E por que o salário de um estagiário não é bom? Será que é porque o arquiteto é uma pessoa muito má e ele fala assim, vou explorar esse estagiário porque ele merece? Não, não é, gente. É porque o arquiteto, quando ele adota um estagiário, ele vai despender muito tempo para ensinar esse estagiário muitas coisas e ele vai, muitas vezes, gastar um tempo ali que às vezes ele nem tem, tá? E ele tá procurando uma ajuda, mas no início um estagiário mais atrapalha do que ajuda. Essa é a verdade. E a gente sabe disso, quando a gente contrata um estagiário, a gente sabe que vai demandar bastante tempo, investimento ali naquela pessoa, mas é assim que é uma troca. O estagiário vai vir para ajudar o arquiteto, o escritório, e o arquiteto vai ajudar esse estagiário, tá? Então põe na sua cabeça que você não tá ali para ganhar dinheiro. Não é essa fase da sua vida que você vai ganhar dinheiro. Por mais que aquela ajuda de custo te ajude e deve ajudar, não é esse o foco do seu trabalho ali nesse momento. Então, assim, diante desse raciocínio, se você estiver trabalhando num escritório de arquitetura, estiver aprendendo bastante coisa e estiver com muito serviço e chegando cada vez mais serviço, nunca pense assim, ai, mas eu não ganho para isso. Gente, esse é o pior pensamento que uma pessoa pode ter, seja estagiário, seja funcionário de uma empresa. E esse pensamento é muito descabido, sabe? Tem um livro que chama O Segredo da Mente Milionária, é um livro muito bom, que o autor diz em um determinado momento que as pessoas, os empresários bem-sucedidos, são aqueles que, quando eram funcionários, trabalhavam como se a empresa fosse deles. Então, se você está num lugar e você trabalha como se aquela empresa fosse sua, você só tem a ganhar com isso, tá? Esse pensamento de, eu não ganho para isso, isso é muito pequeno, é muito pobre e ninguém vai chegar longe pensando desse jeito, de verdade. E mesmo antes de eu ler esse livro, eu sempre trabalhei nos empregos que eu tive como se aquilo fosse meu. Eu sempre pensei assim, não, por mais que eu esteja nessa empresa, é o meu nome que está em jogo, é a minha reputação, os clientes vão se lembrar de mim, eles não vão saber, não, é aquela empresa, não, ele está lidando comigo, é comigo que ele vai ter aquele negócio, ou bom ou ruim. Então eu sempre lidei dessa maneira. E nem sempre isso é fácil, porque às vezes a empresa tem uma conduta diferente da que você gostaria que tivesse, isso às vezes gera conflito, mas enfim, a mensagem é, sempre vai ser melhor para você se você agir como se aquilo fosse seu. Para você, não é nem para a empresa, é para você. Para a empresa é melhor também, mas para você é melhor ainda. Então, assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você entrou no lugar, combinou quanto você vai ganhar, pronto, virou a chavinha do pagamento virou, agora você vira a chavinha do vamos trabalhar e vamos fazer o melhor que puder. A outra coisa que eu quero esclarecer antes de entrar nas minhas dicas é a seguinte: a impressão que eu tenho é que a minha geração foi treinada, foi criada para ser muito mais batalhadora do que a geração de agora. A geração dos estagiários de agora, a impressão que eu tenho é que eles não precisam muito de muita coisa, na maioria das vezes ainda moram com os pais. Gente, não me entendam mal, eu só tô querendo dizer aqui para dizer para você o seguinte: batalha, mesmo que você não precisa de
dinheiro, vai com garra, com força, sabe? Todo mundo que tá contratando alguém quer alguém que esteja ali do lado, vestindo a camisa, vamos lá, com força. Ninguém quer uma pessoa apática. Então, seja uma pessoa batalhadora. Se você quer um dia ter seu escritório ou trabalhar numa empresa grande, ter sucesso na sua profissão, começa com garra, vamos lá, vamos com força. E é só essa observação. Eu vejo isso muito mais na minha geração do que na geração dos atuais estagiários, tá bom? Então agora vamos às minhas dicas. Exija aprendizado. Como eu disse antes, você tá ali com o único objetivo de aprender. Então você precisa aprender alguma coisa. Eu não tenho visto mais hoje, na minha época até que era um pouco mais comum contratarem estagiário para servir café, esse tipo de coisa. Mas hoje em dia eu não tenho mais visto isso, de verdade. Agora, o que eu digo, o que eu quero dizer com exigir aprendizado? Se alguém te contratou e falou assim, começa aqui atendendo o telefone, você pode pensar assim, nossa, mas o que eu vou aprender atendendo o telefone? Começa humilde ali, começa de boa, vai atendendo o telefone e vai se inteirando do dia a dia do escritório e vai vendo como a coisa funciona até que um dia você consiga, sei lá, vamos supor que a instrução que você recebeu, quando você receber um primeiro contato de um cliente, transfere pro fulano. Aí um dia, de tanto ouvir o fulano responder, você pode chegar pro seu chefe e falar assim, olha, será que quando alguém ligar, eu posso responder isso antes de transferir pro fulano? Pode ser que a pessoa, que seu chefe fale assim, boa ideia, pode sim. E aí você vai se inteirando, tomando o pé da situação e com certeza vai aprender. O que eu chamo de uma situação ruim onde você não aprende? O que eu mais tenho visto é assim, o estagiário cai de paraquedas ali num escritório que, sei lá, tá com uma demanda de serviço muito alta, que ele não tá conseguindo atender, e aí começam a despejar coisa em cima desse coitado, tá? E aí, não, agora faz isso, faz um memorial descritivo, faz uma planta assim, faz uma planta assada, sem explicar pra ele como é que faz isso. E essa é a pior situação que eu considero. O estagiário vai começar a ficar ali tenso, porque ele não sabe fazer aquilo, e a pessoa não explica, e cobra, não, mas cadê aquilo? Você já fez isso, já fez aquilo, e o cara vai ficando ali, o cara ou a menina vai ficando ali totalmente desnorteado, pressionado. Então, e essa é a situação que eu acho pior. Então, aqui no escritório, de verdade, quando eu tô mais atolada de tudo, não é o momento que eu penso em contratar um estagiário novo. Eu penso em contratar um estagiário novo quando eu tô com um pouco menos de coisa, porque eu vou precisar dar atenção para ele. Então ele vai chegar, eu vou falar assim, olha, eu vou te passar aqui para fazer essa planta de layout, você vai fazer assim, assim, assim. E ele vai perguntar, ele vai ter dúvida, e a gente tem que ensinar para a pessoa o que fazer. Então é nesse ponto que eu acho que você precisa exigir aprendizado. Então, se você caiu de paraquedas num lugar que não estão te ensinando o que tem que fazer, aí dá para soar uma luz amarela e você pensar, será que isso aqui tá legal? Dica importantíssima, seja autodidata. Daí você pode pensar, nossa, mas como você é contraditória, você falou que a gente tem que aprender, mas agora tá falando para eu aprender sozinho, ser autodidata? Gente, uma coisa diferente da outra. Não é porque o seu chefe tem o dever de te ensinar que você vai perguntar tudo para ele, né? Então, assim, como que é mesmo o nome daquele comando que alinha as coisas no Revit? Gente, se você digitar isso daí no Google, você vai achar a resposta mais rápido do que você perguntar pro coitado do arquiteto que tá ali tentando fazer as coisas, tá? Agora, por exemplo, aqui no escritório a gente usa Revit e, modéstia à parte, eu mando bem no Revit. Eu mexo bem com tabelas, filtros, famílias. Esse já é um conhecimento um pouco mais avançado que você não encontra com tanta facilidade no YouTube ou numa busca normal. Aí sim, se o estagiário virar para mim e falar assim, nossa, como é mesmo que a gente faz uma tabela daquele jeito ou que a gente aplica aquele filtro, eu vou explicar com o maior prazer do mundo, e quem trabalha aqui comigo sabe que eu explico com prazer mesmo. Agora, essas perguntas assim que poderiam ser resolvidas com meia dúzia de digitação no Google, daí eu não gosto. E ninguém vai gostar. Então, assim, procura primeiro, tenta saber primeiro. Se você não conseguir, daí você pergunta. Sabe, tipo, aquela situação assim, fulano, abre o projeto X para mim. Aí o fulano, sem nem olhar, fala, onde tá o projeto X? Daí eu olho com aquele meu olhar congelante, porque aqui as pastas são bem organizadinhas. Então, se ele abrir o Explorer, ele vai ver uma pasta chamada Projeto X e o projeto vai estar lá dentro. Então, é esse tipo de coisa. Antes de perguntar, dá uma olhadinha. Agora, coisas que você não tem como saber, aí você vai perguntar e tem que receber respostas adequadas. Outra dica valiosa: seja organizado. Ser organizado significa ser organizado com o seu trabalho e com o seu tempo.
Eu costumo organizar um pouco o tempo de quem trabalha comigo, porque eu acho que se eu jogar um caminhão de coisa em cima dele não vai ser legal. Mas eu espero que com o tempo as pessoas se organizem e eu vou passando as coisas e elas vão organizando. Então, por exemplo, ser organizado com o trabalho significa assim, se o seu chefe, o arquiteto, já falou pra você, salva naquela pasta, assim, 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 gente, salva no lugar que ele pediu pra você salvar. Não vai ficar salvando na área de trabalho ou em qualquer outro lugar que depois que fala assim, nossa, cadê aquele arquivo? Você vai ficar caçando, procurando, não precisa disso. Se alguém te explicou qual é um procedimento, faz aquele procedimento direitinho, porque muitas vezes o dia a dia num escritório de arquitetura já é meio caótico. E se você contribuir para esse caos, pode não ser muito legal. E ser organizado com o tempo é você saber das suas limitações, saber quanto tempo você leva para fazer alguma coisa e ser sincero. Então assim, vamos supor, aqui no escritório isso funciona bem, eu passo uma coisa pro meu estagiário, aí ele tá lá fazendo, daí eu pego e passo outra coisa. E aí ele me fala, Karina, você quer, eu não terminei ainda a primeira coisa que você me passou, você quer que eu pare aquela primeira coisa para fazer essa daqui primeiro? E aí isso é super bacana, porque eu vou parar e pensar o que é mais urgente. Às vezes eu vou falar, não, para e faz isso daqui que isso aqui é prioridade, e em outras situações eu vou falar, não, termina aquele primeiro, depois você faz esse. E em outras situações ainda eu vou falar, ó, eu preciso que você termine essas duas coisas hoje. Mesmo que você não consiga fazer um negócio super top, porque você precisaria de mais tempo, eu prefiro um negócio pouquinho menos top e as duas coisas prontas hoje. Então, tudo isso tem que ser conversado. E você dá aquela organizada no seu tempo para dizer, não, ou isso ou aquilo, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou ainda assim, não vou conseguir fazer as duas coisas para hoje. E aí o arquiteto já se programa, já se prepara, ou passa para outra pessoa, ou ele mesmo vai fazer, mas precisa saber o que vai dar tempo de fazer. O que não dá é assim, chegou 5, 6 horas da tarde, eu não consegui terminar, tá? Só fiz isso daqui. Isso é muito ruim, tá? Isso é bem ruim porque se eu tenho um compromisso, eu tenho que dar conta daquele compromisso, pode ser que a hora que ele for embora eu vou pegar aquilo lá e ficar até 10 da noite para terminar. Eu vou fazer isso, mas se a gente tivesse uma comunicação melhor e ele pudesse me ajudar mais, seria mais interessante. Outra dica, seja proativo. E aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, vou dizer por quê. Ser proativo, ter iniciativa é muito legal, mas ter iniciativa demais pode ser muito ruim. Vou dar um exemplo. Eu tava num momento, assim, numa situação que eu tava com muita coisa pra fazer e o meu estagiário tava fazendo as coisas dele ali de boa, mas ele, óbvio, não tava atolado que nem eu, porque quem tava atolado era eu, e eu precisava editar uns vídeos pra pôr no canal e tal. E ele olhou e ele, mesmo que ele tenha sido contratado para fazer projeto, ele viu aquela situação toda e falou para mim assim, Karina, você quer que eu tente editar os seus vídeos? Veja bem, ele não sabia editar e ele falou para mim, você quer que eu tente editar? Daí meu olho se encheu de coraçãozinho, assim, eu olhei para ele daquele jeito e falei, quero. Aí eu peguei e sentei, expliquei para ele ali o software de edição, mostrei como é que ele ia fazer e tal. E aí ele pegou o jeito. Claro que no primeiro ele demorou mais, no segundo ele demorou um pouco menos e assim foi. E hoje ele edita todos os meus vídeos. E daí você pode pensar assim, nossa, mas o que ele ganhou com isso? Ele ganhou que hoje eu não vivo mais sem ele. Ele que edita os meus vídeos, entendeu? Então, isso é fantástico, é fantástico. E muitas vezes ele percebe alguma coisa e fala, você quer que eu faça isso pra você? Ah, isso daqui eu sei fazer. E assim a gente vai. E assim ele vai se fazendo indispensável, entendeu? Ninguém entra num lugar sendo indispensável, a pessoa se faz indispensável. E o que ele ganha com isso? Ele ganha que ele me ajuda muito, eu não quero que ele saia daqui, eu quero que ele fique e eu sempre procuro melhorar as coisas para ele aqui no escritório, dentro do possível, mas eu tô sempre pensando nisso, porque ele me ajuda muito. Agora, quando que a proatividade pode ser ruim? Quando você quer fazer uma surpresa, quando você quer surpreender e falar assim, nossa, agora eu vou ganhar moral aqui. Isso pode dar muito certo e pode dar muito errado, porque você pode querer fazer um negócio na melhor das intenções e aquilo pode ser ruim. Então, sei lá, eu vou surpreender, vou fazer um layout aqui e tal, daí você fica
tarde inteira trabalhando naquele layout e tal, e faz uma proposta ali toda legal, e a hora que você mostra pro seu chefe, pro arquiteto, ele fala, não era bem isso e tal, e daí você gastou 4 horas naquilo, sendo que tinha outras prioridades, outras coisas mais interessantes. Então, assim, pode ter boas ideias, mas pergunta antes, fala antes. Chega pro seu chefe e fala, olha, eu tive uma ideia, a gente podia fazer isso daqui. E isso já aconteceu aqui no escritório. Às vezes eu falo assim, a ideia é boa, muito boa a ideia, mas nós não vamos fazer isso agora. A gente tem outras prioridades. Quando a gente tiver um tempinho, guarda essa ideia na manga, a hora que der um tempinho a gente vai fazer isso, tá? Então isso acontece. Tenha sim boas ideias, mas não tenta surpreender, porque pode ser uma roubada. E agora a minha última, mas não menos importante dica: seja honesto, seja transparente. Gente, pelo menos aqui no escritório, todo mundo que tá comigo, trabalha comigo em qualquer lugar que seja, eu sou muito honesta e transparente e eu quero que todo mundo seja. Por quê? A gente já cansou de ver um monte de gente que fica lá caraminholando um monte de coisa e o outro não tá nem sabendo, sabe? Então, se você tá com algum problema, chega e conversa. É a melhor maneira de se entender. Às vezes você pode achar que, pô, eu tô fazendo muito nesse escritório e olha como eu ganho pouco. Só um exemplo, tá? Ninguém me reconhece o meu trabalho e tal. E aí você fica semanas pensando aquilo e remoendo aquilo lá. Aí a hora que você chega, ou você fica ali emburrado e ninguém merece trabalhar com gente emburrada, com gente de má vontade, não gosto. Ou então você fica ali com aquilo lá até que você chega e fala... das duas uma, ou você chega e fala e aquilo já virou um monstro e o outro não tá nem sabendo, ou você chega e fala assim, porque eu, sabe, não tenho meu trabalho aqui reconhecido, porque eu faço muito, ganho muito pouco e tal, e você não ouviu o lado da outra pessoa. Você pode nem saber que, sei lá, o escritório pode estar passando por momentos difíceis, apesar de ter um monte de projeto, o arquiteto pode não estar recebendo, tem N situações, e aí você acha que o cara tá ganhando rios de dinheiro e a hora que você vai saber ele não tá. Ele tá passando por alguma dificuldade, entendeu? Porque ter muito trabalho não significa ter muito dinheiro. E os custos fixos de um escritório são altos, então sempre, se tiver alguma situação incomodando, conversa. É a melhor maneira de se acertar, de conseguir chegar num consenso, tá bom? Então, essas eram as minhas dicas, eu espero que ajude muito. E, gente, procura um estágio, vai pra cima, aprende, vai fazer o que tem que ser feito. Não fica esperando o negócio cair no colo, não. E, não, porque naquele escritório que eu gostaria de trabalhar, eles trabalham com software que eu não mexo. Vai fazer um curso, agora na quarentena... Tem curso de tudo que você pode imaginar gratuito na internet. Olha, eu só lamento muito eu não ter o tempo que eu gostaria de ter nessa quarentena para aprender tudo que está aí disponível. Então, estuda, aprende, vai, faz e vai procurando. Bate numa porta, bate na outra, uma hora a porta vai abrir para você. E aí, a hora que abrir, entra de cabeça, tá bom? Era isso que eu queria dizer pra vocês. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários, sugestão, quer me mandar um e-mail, manda, o que vocês quiserem, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!